Vocês viram isso aqui? Gente, trouxe para vocês verem. Quem já viu, já tinha visto um arco e flecha de verdade? Hã? Já tinha visto? Só na televisão? Deixa eu colocar aqui do lado certo. Olha, deixa eu contar um pouquinho a história desse arco e flecha. Pode ficar tranquilo, viu? Não vou acertar vocês, Ezequiel. Não vou acertar vocês. Quando a gente estava falando sobre isso, essa é a palavra. Então, Deus quer o quê? Despertar propósitos aqui neste lugar esse ano. Amém? Ok. E aí, como que a gente vai começar esse ano, essa caminhada juntas? Nós vamos começar impulsionando quem precisa de um impulsionamento. E aí, conversando com a Vanessa, cadê a Van? Na decoração, ela falou assim, olha, eu pensei no arco e flecha. Eu falei, arco e flecha. Vamos orar. Vamos ver se o Senhor vai nos revelar se isso é algo que Ele deseja trazer para a gente. E aí, conforme eu estava orando, meu esposo tinha esse arco e flecha para brincar, de brincadeira. E eu falei, não, é isso. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, mais ou menos assim, ó, prestem atenção. Tá vendo essa parte aqui? É uma parte rígida, ela é firme, tá? Essa parte rígida, ela representa o quê? Ela representa Jesus, que é a rocha, a palavra de Deus, onde a gente precisa estar firmado, ok? Deixa eu deixar a flecha aqui. Essa parte aqui, ela é flexível. Ela representa a nossa intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu tiver, o que vai acontecer? Mais eu consigo esticar. Ok? Só que, além do arco, eu preciso da flecha. A flecha são pessoas que o Senhor coloca na nossa vida para serem impulsionadas. Sejam filhos, amigas, colegas e até o nosso esposo. Vocês sabiam que nós, como mulheres, temos o poder de impulsionar os nossos esposos para o propósito de Deus para a vida deles? Nós temos o propósito de derrubar ou impulsionar, porque a mulher sabe edificar, mas a tola, com as próprias mãos, o destrói. E aí falta um elemento, não falta um elemento? Qual elemento que falta? O arqueiro, ou a arqueira, né, no caso, que seria quem vai impulsionar essa flecha. E aí, vamos lá. Então, eu tenho a flecha que é quem Deus quer impulsionar. Primeiramente, essa pessoa precisa se permitir ser impulsionada. Eu preciso dar permissão. E aí, essa pessoa deu a permissão, ela é posicionada no arco. Vamos lá. Me ensinou direitinho. Vamos ver se eu aprendi, gente. Prestem atenção nisso. Então, eu aqui estou fazendo o papel de uma impulsionadora. Estou impulsionando uma flecha, que pode ser uma pessoa, certo? E o que acontece? Quem é impulsionadora? Ela precisa ter a força do Espírito Santo. Quanto mais presença do Espírito Santo eu tiver na minha vida, mais eu consigo esticar. E quanto mais eu consigo esticar lá para o alvo, o que vai acontecer? Mais longe essa flecha vai. Faz sentido isso para vocês? Amém? E aí, quando eu estico, presta atenção. Quando eu estico, o que está acontecendo com a flecha? Eu estou trazendo ela perto da onde? Perto do meu coração. Então, quanto mais presença do Espírito Santo eu tiver na minha vida, e quanto mais perto eu conseguir trazer essa flecha do meu coração, mais longe eu posso impulsionar essa vida que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém, queridas? Tiveram uma aula de arco e flecha hoje? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Mas o porquê, Vanessa, que você está falando sobre isso? Sobre o arco e a flecha? Porque hoje nós vamos falar sobre impulsionando propósitos. E eu creio que Deus colocou mulheres aqui que hoje serão impulsionadas e outras que são impulsionadoras. Ainda não sabem, talvez, mas vão saber. E como isso funciona na nossa vida, queridas? É interessante que com Deus nós vivemos ciclos, nós vivemos tempos. Então cada uma tem um momento de vida, cada uma vive um propósito.
propósito diferente. E não tem certo e errado. Às vezes você fala, nossa, aquela mulher está sendo usada por Deus, eu não estou aqui quietinha. Cada uma tem um tempo exato. É assim que Deus faz as coisas. Não é porque, humanamente falando, parece que tem uma mulher que está na frente, que você não vai viver aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque Deus tem preparado algo diferente para cada uma de nós, porque nós somos únicas e especiais. E o que é interessante? O tempo de preparação para que a gente viva o propósito de Deus, ele é diferente também. Porque como Deus tem um propósito, uma missão para cada uma de vocês, se nunca ninguém falou isso para vocês, eu estou dizendo hoje, por mais que você fale na sua casa, não, eu não sirvo para nada, só vou lá participar. Deixa eu te dizer algo. Deus tem uma missão e um chamado para a sua vida. E o tempo de preparação, para mim e para você, é diferente. Tem gente que Deus vai deixar 40 anos no deserto. Que nem Moisés começou com 80 anos. Então, cada um, Deus tem tempo. E quando a gente olha a natureza, eu falo que é muito interessante. Porque quando você pensa nas hortaliças, em algumas semanas depois que você plantou, o que acontece? Já brotou. Agora tem uma história do bambu chinês. Não sei quantas aqui já conhecem. Bambu chinês, você planta e ele demora anos criando raízes profundas. E depois de 5 anos, em 6 meses, ele cresce mais de 25 metros. Então, às vezes, tem períodos na nossa vida que o Senhor está criando raízes profundas para depois manifestar o que Ele tem para nós. Ele sabe o tempo certo que precisa acontecer para que a promessa seja realizada na nossa vida. E talvez você já tenha vivido um processo. Falar, Senhor, que processo é esse? É difícil, é custoso. Mas às vezes o Senhor nos leva a processos para nos moldar e para nos preparar. Para que quando a gente estiver vivendo aquilo que Ele sonhou, a gente possa viver por completo tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. O que nós mulheres temos em comum, porque a nosso chamado, a nossa missão são diferentes, mas o que nós temos em comum é o dom de gerar. Aleluia! Nós temos o dom de gerar não só fisicamente. Algumas eu sei que não têm, mas Deus nos deu o dom, como mulher, de gerar no mundo espiritual também. E eu acho isso muito lindo, porque dentro de uma família, eu falo que Maria e José é um exemplo que eu amo. Jesus começou a ser gerado no ventre de Maria, a promessa de Deus para nós. Mas foi José que esteve junto com Maria, cuidando para que realmente Jesus viesse ao mundo. Então nós mulheres, Deus colocou algo especial, esse dom de gerar no mundo físico e no mundo espiritual. E quando o Senhor começou a falar comigo que era tempo de viver propósitos, de realizar propósitos, Ele falou assim, olha, tem mulheres que não estão gerando há muito tempo. E eu quero colocar algo novo. Eu quero fazer algo novo. Eu quero surpreendê-las, porque eu quero, simplesmente eu quero, eu desejo. Amém? E eu quero conversar com vocês sobre 4 mulheres. Quando a gente pensa em ser impulsionadora de outras mulheres e sermos impulsionadas, eu não poderia deixar de falar delas 4. Primeiramente, existem 2 parteiras. Quem já ouviu falar da Sifrá e Puá? Levanta a mão, deixa eu ver. Pouca gente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 1, de 15 a 21, por gentileza, queridos. Só para dar um cenário de fundo aqui para vocês. Todo mundo lembra de Moisés, certo? Então, o que aconteceu? Deus deu uma promessa para Abraão,
que a descendência dele ia ser mais numerosa que as estrelas do céu, que as areias do mar. E aí, Abraão teve Isaac, Jacó, José. José foi vendido como escravo para o Egito, foi lá para o Egito, se tornou governador, trouxe toda a família dele para o Egito, os hebreus passaram a viver lá, e como Deus prometeu, esse povo começou a ficar numeroso. José morreu, Faraó morreu, e o que aconteceu? Novos líderes vieram que não conheciam a história de José e começaram a ficar com medo daquele povo hebreu, porque cada vez ele ficava mais numeroso. As mulheres geravam, de fato, muitos filhos. E ele falou assim, olha, se esse povo se rebelar, nós estamos perdidos aqui. E aí, olha só o que aconteceu. O faraó, o rei do Egito, ele chegou para essas duas parteiras, Sifrá e Puá, e mandou que elas matassem todos os bebês meninos que nascessem. Isso foi na época de Moisés. E eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, se você a trouxe, porque a gente vai estudar um pouquinho esse texto. E tem ali na frente também, se vocês quiserem acompanhar. Vamos lá. Êxodo 1, versículo 15 e 16. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira, as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Gente, vocês já se imaginaram estar no papel dessas duas mulheres? Que difícil. E agora? O que eu faço? Pensa que elas estavam reportando para o faraó, rei do Egito. Faraó, na Bíblia, ele representa a figura de Satanás. E o Egito representa o mundo. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E exatamente isso que ele estava tentando fazer com os bebês, que de fato, eles não eram apenas bebês. Eles eram a promessa que Deus deu a Abraão. E o que acontece na nossa vida nos dias de hoje é que muitas vezes o inimigo, ele vem com vozes e com ordens para nós, nos fazendo matar os sonhos e as promessas de Deus para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. Você fala assim, mas como que é isso, Vanessa? Como que acontece? Às vezes, algumas ideias erradas, mundanas, vêm ao nosso coração. E eu deixo entrar. Ideias como, não tem nada a ver, meu corpo, minhas regras, mulher não pode se submeter a marido nenhum, tem que cuidar da sua vida. Ah, olha, se você fizer ajudar a sua amiga que está aí do seu lado, ela vai passar a perna em você, ela vai te trair, ela vai te decepcionar. Não crie expectativas porque você vai se frustrar. E aí vai. São mentiras que vão vindo ou em forma de vozes realmente do inimigo na nossa mente, ou através de modelos e padrões desse mundo. E aí, quando a gente aceita essa ordem e essa chamada de morte que existe ainda nos nossos tempos, e a gente deixa isso entrar no nosso coração, o que acontece? A boca fala que o coração está cheio. Aí, se eu deixei essa mentira do inferno entrar no meu coração, quando eu falar com alguém, o que vai sair do meu coração? Você não serve para nada. Ah, você não vai ser nada. Quando você crescer, por exemplo, um filho, eu encontro com alguém, eu destilo veneno, eu destilo coisas ruins, eu não abençoo, eu amaldiçoo com a minha palavra. Não só com a minha palavra, mas com as minhas atitudes. Muitas vezes eu tenho a chance de ajudar alguém que está do meu lado, mas eu falo, não, para que eu vou ajudar? Para essa pessoa me trair depois, para ela me passar a perna, para eu me frustrar? Já sou gato escaldado, não quero mais, já me decepcionei demais, não quero ter amigo, não vou abrir meu coração, não vou mais. Em algum momento da vida, eu sei que muitos de vocês já fizeram isso, eu também já fiz. Assim, não vou mais, não vou me envolver mais com a igreja, não vou mais me envolver em ministério nenhum,
chega, estou cansada. Mas por que isso acontece com a gente? Porque nós deixamos essa mentira se infiltrar no nosso coração. E eu quero falar aqui de 3 reações que aconteceram em cadeia que essas 2 mulheres provocaram pela atitude e posicionamento delas. Continuando, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram os meninos viver. Amém? O que fez elas deixarem os meninos viver? O temor ao Senhor, que é o princípio de sabedoria. Eu quero que vocês pensem que essas mulheres estavam tendo risco da carreira delas ir por água abaixo. Elas estavam tendo risco de vida. Elas seriam beneficiadas deixando os outros meninos viverem? Não. Eram filhos delas? Não. Mas elas decidiram obedecer ao Senhor mais do que satisfazer a sua própria carne, seus próprios desejos. E isso fez diferença na vida delas. Elas não pensaram assim, eu não tenho filhos, eu não estou gerando, então não estou nem aí para quem está. Deixa que morra. Eu não tenho, para que eu quero que os outros vivam? Não quero, sou frustrada, estou aqui, estou fazendo a minha função, a minha carreira, está aqui, tudo em paz, tudo bem, o faraó vem conversar comigo, eu faço parte da top elite aqui, então não quero nem saber. Não, elas decidiram e se posicionaram para servir ao Senhor. E aí, quando elas fizeram isso, versículo 18, diz o seguinte: então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso e não deixaram viver os meninos? E deixaram viver os meninos. E da mesma forma que o faraó perguntou isso para elas, vocês já notaram que quando a gente faz alguma coisa que vai na contramão do mundo, as pessoas perguntam assim, por que você está fazendo isso? Não tem nada a ver. Por que você está honrando o seu esposo? Por que você está deixando uma carreira para cuidar dos seus filhos? Por que você ajudou essa amiga que está aí do seu lado se um dia ela já fez tanto mal para você? Por que você dedica tanto tempo a servir as pessoas? Não faz sentido. Imagina, você tem que pensar em você. Você tem que pensar no seu sucesso. Não é assim que acontece? Então, existem essas reações. Quando eu escolho temer ao Senhor e fazer aquilo que é certo, e ajudar, e impulsionar outras mulheres, questões virão, dúvidas virão. Mas a reação que eu acho mais maravilhosa aqui nesse texto é a reação de Deus. Vamos lá para o versículo 20 e 21. Diz o seguinte: e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Vocês estão entendendo, queridas? O que aconteceu quando essas mulheres decidiram que elas iam ajudar as outras mulheres, que elas iriam ser impulsionadoras de vida, que elas iam contra aquela palavra de morte, de destruição, de competição, de medo, que muitas vezes o mundo tenta nos convencer, principalmente depois do movimento feminista. É comum a gente ver, uma mulher tem que competir com outra mulher, até na roupa que veste. Né? Tem que ficar mais bonita que a outra. Não, é uma competição. E aqui o Senhor está nos dizendo que para Ele realizar os propósitos dEle na nossa vida, a gente precisa se unir, a gente precisa servir. Nós precisamos abrir mão do nosso eu e nosso ego para servir. E quando nós servimos, o Senhor olha para a gente. E se não é momento da gente estar gerando, Ele vai nos fazer gerar algo novo, porque Ele olha para a nossa vida e Ele se alegra com o nosso posicionamento, como mulheres sábias que estão dispostas a abrir mão das coisas do mundo para viver os propósitos de Deus na vida. E não é só isso,
porque o Senhor constituiu família a essas mulheres, a fez gerar. Mas diz a palavra que Ele fortaleceu o povo. Quando a gente se posiciona na maneira correta, no papel correto que nós temos como mulher, de servirmos, de ajudarmos umas às outras, de ajudarmos os nossos filhos, o nosso esposo, sabe o que acontece? Os nossos lares são fortalecidos. Os nossos filhos são fortalecidos. A igreja de Cristo é fortalecida. Por quê? Porque um dia a gente resolveu se posicionar contra os valores, contra as mentiras desse mundo, contra a voz do inimigo, que quer o quê? Matar, roubar e destruir. E eu quero falar com vocês de mais duas mulheres. Cifrá e Puá, então, elas eram parteiras, elas eram impulsionadoras de vida. E as outras duas mulheres que eu quero conversar com vocês agora é Maria Isabel. Gente, Maria Isabel poderia passar a noite toda falando de tantas lições maravilhosas dessas duas mulheres. Maria e Isabel eram mulheres comuns, que temiam a Deus, e ambas viveram algo sobrenatural. Isabel foi mãe de João Batista. Ela era estéril, avançada em idade. E o Senhor mandou um anjo que falou com Zacarias, o seu esposo. Ele nem acreditou, mas o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas. Isabel gerou com idade avançada sendo estéril. Por quê? Para Deus não existe impossível. E olha o senso de humor. Eu falo que o nosso Deus, ele é muito criativo e tem muito senso de humor. Aí ele foi lá para Maria. Maria, o que era? Uma jovem. Uma experiência pequena da vida, provavelmente. Mas que o Senhor encontrou graça na vida dela, diz a palavra de Deus. E eu acho tão tremendo as coisas que Deus faz. Preste atenção, isso é uma lição para nós. Eu estou falando aqui de uma idosa, uma senhora, já lá para ser vó, bisavó, e eu estou falando de uma jovem. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está unindo gerações. E presta atenção no que acontece. Quando o anjo aparece para Maria, para falar que ela iria ser mãe de Jesus, o anjo diz a Isabel, a gente vai ler um texto aqui, que diz a Maria que Isabel, a sua prima, já estava grávida de, alguém sabe quantos meses? 6 meses. Então isso aqui eu estou conjecturando com vocês, tá? Vamos pensando na história, só para a gente trazer à luz essa realidade para nós. Imaginem uma senhora que nunca teve filhos, com 6 meses de gravidez. A gente aqui já teve filho mais velho, sabe que a gente não tem mais a mesma energia. E aí, exatamente, com 6 meses de gravidez, Deus vai lá e fala para Maria. Maria pega e vai fazer o quê? Vai visitar Isabel. E quanto tempo Maria passa na casa de Isabel? Diz a palavra que ela passa 3 meses. 6 mais 3, 9, o tempo de Isabel dar à luz. Creio eu que Maria, no tempo que ela esteve com Isabel, o que ela fez? Ajudou Isabel nos afazeres domésticos. Gente, aquela época não era fácil não tinha máquina de lavar roupa, lavar louça, nada disso, era tudo, na força do braço. E o que vocês acham que Isabel fez durante esses 3 meses com Maria, com a experiência que ela tinha, já que a palavra fala que ela, Isabel e Zacarias eram pessoas justas e íntegras, que temiam ao Senhor. Provavelmente ela tinha muita experiência de vida, de casamento, que ela, creio eu, que ela deve ter ensinado Maria. Vocês entendem que existiu uma troca? Ambas estavam gerando em momentos diferentes da vida. Ambas tinham uma promessa de Deus que estavam se cumprindo. E ambas se ajudaram,
se apoiaram com o que elas tinham de melhor, com aquilo que o Senhor deu para cada uma delas. E quando eu vejo essa diferença de idade, o Senhor tem falado muito comigo nos últimos anos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tito 2, 3 e 6. Essa é uma palavra. Esse ano eu completo 50 anos, gente. Vai ser um marco. Falou que eu quero fazer uma festona em dezembro. E eu falo assim, nossa, Senhor, eu estou entrando para a geração das mais velhas agora, né? E é tão interessante que nos últimos anos o Senhor começou a falar comigo através de sonhos. E aí quando a gente vai lá na Bíblia, né, em Atos 2, que o Senhor fala, que Ele falará com os mais velhos em sonhos. Eu falei, nossa, Senhor, eu já estou enquadrada aí nessa geração. Mas, brincadeiras à parte, tem muita coisa aí pela frente. O Senhor começou a falar comigo da seguinte forma. Filha, eu durante muitos anos, eu trabalhei no mundo corporativo, eu ensinava profissionais a serem bons profissionais, a serem líderes. E o Senhor tem falado comigo, filha, eu não te quero mais ensinando profissionais. Eu te quero ensinando mulheres. Assim, como o apóstolo Paulo deixou a recomendação para Tito. Vamos ler. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem as jovens a serem prudentes. O Senhor está colocando no meu coração, vocês viram as meninas na recepção? Novinhas? Não existe idade para o propósito dele se cumprir na nossa vida. Ele quer unir as gerações, para que as mulheres mais velhas, cheias do Espírito Santo, ensinem as mais novas o caminho do Senhor, para que elas não se percam nesses conceitos tão errôneos que o mundo tem tentado tirar os nossos jovens, tirar a nossa geração. Eu preciso que essas gerações estejam juntas e se completem, porque elas são mulheres. E mulheres, elas são fortes na minha presença. Elas são fortes quando elas estão unidas no mesmo propósito. Mas a gente poderia tirar inúmeras lições de Maria e Isabel. Mas o que eu quero deixar para vocês, e a gente vai ler agora, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45, e eu quero conversar com vocês, porque eu quero que vocês me falem aqui desse texto, as palavras que destacaram no coração de vocês. Eu quero falar do encontro, do momento do encontro, quando Maria encontrou Isabel. O que aconteceu? Vamos lá, prestem atenção. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E em seguida veio o cântico maravilhoso de Maria, que vocês podem ler depois na casa de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês viram algum tipo de competição aí? Uma ficou com inveja da outra? O que vocês viram nesse texto? Oi? Igualdade, o que mais? Fala mais alto aí, menino. Amizade, celebração, o que mais? União. Viram mais alguma coisa? Viram alegria? Regozijo? Oi?
Honra. Muito bem. Palavra profética? Vocês viram uma palavra profética ali? Sabe, minhas queridas? O que o Senhor deseja de nós é isso. Olhe para a irmã que está aí do seu lado. Sabia que Deus tem uma promessa para a vida dela? E sabia que o Senhor colocou ela aí do seu lado? Por um propósito também? Nós, mulheres cristãs, e já tem muita mulher durona aí fora, gente. Tem muita mulher profissional de sucesso, eu bato no peito, assumo, vou na frente, viu? Tem muita chefona aí. O Senhor não está atrás dessas. Sabe atrás de quem que o Senhor está? Das mulheres comuns, que temem ao Senhor, que estão de coração aberto, para acolherem a que está do lado, para ajudarem com aquilo que elas têm de melhor no momento de vida delas, que estão dispostas a honrar, a correr riscos, como Cifrá e Puá, mas que desejam temer e servir ao Senhor com todo o coração. Sabe por quê? Porque da mesma forma que na vida dessas mulheres Ele realizou o impossível, Ele precisa de corações assim para realizar o impossível e para nos despertar, para viver tudo aquilo que Ele quer para nós. E não nos enganemos, nós estamos sim nos tempos do fim e o Senhor tem pressa de nos usar. Porque enquanto a gente está aqui nessa igreja, tem muitas mulheres que estão perdidas, esperando uma palavra de conforto, esperando uma palavra de esperança. E o Senhor te trouxe aqui essa noite, porque você pode ser a única Bíblia que as mulheres que estão no seu trabalho, que estão aí nessa cidade, leem. E Ele quer usar a sua vida, mas talvez você fale assim: Senhor, eu não tenho esse talento de falar, eu não canto, eu não faço isso, não tem problema. Aquilo que o Senhor já te deu, aquilo que Ele colocou já dentro de você é suficiente, porque é o Espírito Santo que nos capacita. Mas para que haja esse despertamento, eu preciso olhar para quem está do meu lado. E eu preciso amar. Não com o meu amor humano, porque nós somos falhas, imperfeitas. Pastor Degmar pregou aqui nesse último domingo que a gente falha, eu falho, todos nós falhamos. Um dia, com certeza, eu vou falhar com vocês, vocês vão falhar comigo, porque nós somos humanas. Então o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer curar feridas de relacionamentos que você teve no passado que te feriram, para que você possa viver coisas novas em Deus. Você precisa quebrar e deixar para trás aquilo que você viveu. Ele quer fazer algo novo. Ele quer restaurar e usar a sua vida. Mesmo que você fale: não, Senhor, eu não tenho nada. Lembre-se que para Jesus, 5 pães e 2 peixinhos são suficientes para alimentar uma multidão. E o Senhor, Ele é especialista em fazer milagres nas coisas simples do dia a dia. No nosso cotidiano, nós compartilhamos um pouquinho disso na nossa devocional Ouvindo a Voz de Deus. O Senhor gosta de usar coisas pequenas, imperfeitas, humildes, para glorificar o nome dEle. Porque Ele não está aqui para que a honra seja humana. Ele está aqui para que o nome dEle seja glorificado. Amém?